Deixa eu colocar várias variáveis só para vocês visualizarem. Que moderação. Nossa. Bem, o suficiente. Vou colocar para rodar. Ele vai aparecer aqui para a gente. A matriz de correlação. É quando a gente tem todos os cruzamentos possíveis. Então, quando a gente vai montar diretamente com a tabela, eu não preciso repetir diretamente os mesmos valores. Por exemplo, mesmo 236 aqui também está aqui em cima. Então, a unidade decimal de massa corporal, considerando umas variáveis aqui e outras embaixo, mas o ponto poderia variar aqui, por aqui, chegar para cima. Então, a gente só deixa essa parte baixa, isso aqui a gente apaga tudo. Tudo que der a gente só coloca ou traço, porque é ela para a mesma. Unidade decimal, provavelmente uma relação. E aqui a gente vai avaliar a magnitude das relações. Então, a unidade decimal está pouco associada com o índice de massa corporal, mas está muito associada com o índice moderadamente alto, associada à massa corporal. Então, a gente poderia aqui, de uma maneira mais simples, já avaliar qual é o padrão de relação. Até aqui tranquilo, pessoal? Deu para entender? Deu para testar também? Eu vou mostrar assim rapidamente para vocês a associação por π quadrado. Ela fica aqui. Tabela de referência cruzada, estatística científica, tabela de referência cruzada. Aí a gente tem que considerar agora variáveis que são categóricas. Agora, sexo, índice de massa corporal com poucas categorias. Eu vou só colocar para rodar, depois a gente vai verificar as outras possibilidades. Aqui a gente tem, por exemplo, só uma associação simples, então aqui ele rodou principalmente a distribuição, aqui a gente não fez ainda qualquer tipo de indicação, a análise estatística do π quadrado, então aqui ele só fez a distribuição da proporção da distribuição de meninos e meninas para cada uma das categorias. Então a gente tem aqui só 50 participantes. Então, com 6 possíveis combinações, obviamente ia bater pouco o erro para todas essas casas. O que acontece quando a gente tem poucas observações em uma dessas unidades? Que é, eu tenho só 3 participantes do sexo feminino, baixo peso, só 2 participantes do sexo masculino, do baixo peso. O que eu tenho que fazer nesse caso? O que eu tenho que fazer quando eu observo que a quantidade de observações é baixa, célula? Falei agora? O que eu tenho que fazer para corrigir uma associação com uma observação? Dependendo do que vai falar, vai com a gente. Eu tenho que utilizar o exato de Fish. O exato de Fish. Ao invés de analisar o π quadrado normal, eu vou avaliar diretamente o exato de Fish dentro do π quadrado. Tem muitas possibilidades de π quadrado, dependendo do grau de distribuição
que variáveis nominais, ordinais, por intervalo, então tem muita coisa que considerar. Entendendo que a ideia é nominais, que risco relativo, nesse caso, muita coisa que fazer. Dentro disso aqui também, mas nem ideia de algumas coisas. E a modulação cruzada, a gente também tem a possibilidade de colocar os valores esperados e observados, então, que vai ser analisado estatisticamente o quanto que aquela proporção ela se comporta em relação ao que é esperado daqueles valores. Ele faz uma comparação entre o observado e o esperado para poder saber se tem diferença nessas proporções. A gente tem como colocar os cálculos de porcentagem por linha total. Aqui é só a distribuição dos resíduos também. E aqui a gente nunca mexe na parte de baixo. Se eu colocar aqui para continuar. Se vocês forem perceber, a gente pode aqui ou fazer aquela distribuição por linha, o percentual por linha, ou fazer o percentual por coluna. No percentual por coluna, dependendo do quanto que a pessoa está ali atenta à própria função de estabelecimento dele, como isso vai ser descrito, eu posso me confundir, às vezes, chegar lá no revisor de sua linha, a sua coluna não está batendo 100%. Por quê? Porque a estratégia que eu utilizei, ela não foi fácil mostrar exatamente esse resultado. Aí aqui eu tenho 60% do sexo do baixo peso, do sexo feminino, e 40% do masculino. Aqui sempre vai bater 100%. E aqui sempre vai bater 100%. Porque o principal é do sexo. Então, a gente vai conseguir perceber quanto que existe de aumento ou não de proporção de cada um dos sexos. Então, por exemplo, quando a gente vai somente no sexo masculino, tem uma distribuição muito maior para o primitivo do sexo peso, enquanto que nas meninas se consegue principalmente com esse nível. E vocês vão visualizar que aqui vai dar 5% na linha e lá embaixo 100% que vai fazer essa variação. Lá embaixo, o quadrado, então aqui a gente tem o valor do π quadrado, só que aumentando bem um pouco a observação, ao invés de eu falar desse valor do x, aquele x quadrado, que a gente tem que avaliar por esse valor daqui. Então, 3, 2, 0. Qual a significância disso? 0,90 muito distante de significância. Então, a gente vai falar que não existe diferença na proporção de pigmentos indígenas em relação à distribuição do excesso do pigmento. Eles têm outra variável que seria também a categoria, só para poder entender mais. Tem 3 categorias. Oi? Para funcionar o chão? Entendi. O Deixa eu ver, para mim é exato. Vou colocar agora. Vou colocar aqui qualidade de som e índice de massa corporal. Do exato, tem aqui embaixo, aqui, exato. Exato. Só vou colocar
vê como a distribuição acaba enganando. Se eu estou olhando aqui para o quadrado, já deu uma diferença marginal. 0,78 de significância. Tá? Bem próximo de dar significante. Mas, para quando ele vai apresentar a ficha, ele corrige para abaixo da observação do conjunto de dados, está bem distante de dados associados. Eu vou para uma outra medida agora, só que com outro banco de dados. Aí não precisa necessariamente acompanhar, mas é só porque eu tenho o E mais N, e aí já dá para fazer isso com muito mais tranquilidade. Mas é só para vocês acompanharem diretamente o resultado, como ele vai interpretar isso. Aqui é um banco de dados da gente. Tava chovendo de manhã já. De manhã tava chovendo já também. E pelo sol lá em então me queimando. Aí, regressão linear. Nós vamos colocar. Vamos para esse caso da sombra que a gente já falou. Vocês vão colocar como variável dependente. Vou colocar só uma variável independente. Esse aqui, unidade decimal. Curva sem nada. Só clique em OK. Colocou a variável, clique em OK. Lembra que eu comentei que quando a gente fala diretamente da análise de regressão, ele é baseado em cache e sai diretamente a nova. Então ali está saindo ainda a nova teste C. E aqui o coeficiente univariável está saindo com teste D. Quando a gente for para univariável, aí vai sair o teste E. Lembra que a gente comentou diretamente do beta 0, beta 1, é isso aqui. O beta 0 é um valor que vai sair constante. Então vamos imaginar, o beta 0 daqui, a gente sendo menos. Aí seria o y, seria a coordenação nossa. É igual. Beta 0. Quanto é que deu? Menos 58. Só nos casos decimais. Mais beta de x. Beta de x. Qual foi o valor de beta de x? Esse aqui é o 14,16 mais 14,16 x mais o Ezinho, que é o E. Então, o que isso significa diretamente? O valor de beta, aqui beta não padronizado,
ele foi de 14,16 na minha variável intermediária. O que isso significa? Cada aumento de uma unidade decimal aumenta 14,5%. Então, vamos imaginar, parta aqui do zero, sempre partindo do zero. Se eu tenho um incremento de 14,16 seria o momento batido. Então, seria daqui menos 8,26 mais 14,16 seria para um ano. Então, o que seria o beta do zero? Partindo do zero, o meu valor é 8,26. De um ano, vou colocar aqui já de 2 anos. De um ano é isso aqui. Então, qual seria o meu valor de coordenação motora para um ano? Seria quanto? 14 mais 14 menos 8. 6 e alguma coisa. Na verdade, 5,90. Para 2 anos, seria isso aqui, 14,16 vezes 2. Mais 2 anos. Para 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos é quando a gente inicia a coleta de dados lá. Então a gente tem ali participantes, agora a gente começou com 5, mas no banco de dados tem de 6 a 10. Então quando eu chegar aqui na frente vai ser menos 8,6 mais 14,16 vezes 6 mais 10. Então quanto dá isso aqui? 14,16 vezes 6. Quanto? 76,60. 76,60 mais 26. Dá igual a. Já era total? Já tirando 84. Então, mas ele já tirou 67,7. Já é. Aqui o Y seria de 76. Mas já seria 76 e tanto. De pontuação de KTK esperado, por exemplo, para quem tem 6 anos de idade. Se a gente tem ali 6,16, 17, 18, vai ser colocado aqui nesse valorzinho daqui, que seria o X. Ali a gente está utilizando unidade decimal. Mas a gente pode ter, por exemplo, pode ter a ausência de uma criança com 6 anos. Por isso que a realidade é X, colocar o dado real da pessoa. Então, a criança ele tem 6,32, 14,6 vezes 6,32. Para poder chegar diretamente no meu valor estimado de coordenação motora para aquela única variável. Então, isso seria diretamente a equação, por exemplo, do cálculo da coordenação motora. Estou pensando em uma única variável. E aí a gente está aqui visualizando que essa variável ela foi significativamente associada. Então isso é o que a gente vai chamar lá na frente. Agora a gente vai apertar os outros botões para visualizar o que tem ainda de complementar nessa análise. Mas isso aqui é como o que a gente chama de modelo cru, ou modelo somente bivariável. Então, quando eu vou fazer uma análise de regressão múltipla, eu preciso ajustar o modelo para as variáveis consideradas, só que eu preciso também mostrar o dado bruto, o dado cru ou o dado bivariável. Então, na tabela, a análise bivariável deu tanto, a minha análise é ajustada deu tanto para cada um dos valores. A gente vai botar isso daqui a pouco. Voltem lá na regressão linear. Vamos ficar agora em estatísticas. Primeira coisa que a gente vai colocar, vai marcar aí. Vocês já viram que estimativas já saem lá, que é o valor do beta. Aquilo ali é estimativa. Coloquem um intervalo de confiança. A alteração do R quadrado. Descritivo não é necessário, mas eu vou só colocar aqui. Eu vou colocar aqui um diagnóstico de polinomialidade. Depois a gente vai debater o tempo certo. Conseguiram visualizar?
Oi? Regressão. LDA. Aí eu tiro o capital como deixo. Deixa cada caçombo. Dá decimal. Aí coloquei agora em estatísticas. Estimativa eu já estava marcado. Coloquei intervalo de confiança, alteração pré-reclamada, descritivo e qualidade. Usei o plano feito parciais e parte. Toda a parte de gráficos ali que indica para fazer uma série de recursos aqui, para poder colocar diretamente. O score padronizado dos padrões previstos, dos valores fixados, sempre para você lá. Então, a gente não precisa agora fazer isso daqui. E até porque isso gera várias variáveis que depois tem que fazer o cálculo da regressão desses resíduos. Então, uma outra etapa, normalmente a gente não trabalha nessa parte. Aqui também não precisa mexer em nada, porque tudo isso aqui também vai criar novas variáveis para depois analisar os resíduos de maneira independente. As opções que são de entrada e saída de variáveis, agora a gente não faz nada disso. Vocês vão visualizar que aqui tem excluir casos por lista. O que isso significa? Que agora que está trabalhando novamente todos os dados estão presentes, não tem dado isso, os dados estão presentes. Mas normalmente em análise de regressão eu posso entrar com banco de dados, não precisa ajustar o banco para poder mudar na análise e implantando ele só para o que tem presente. Eu posso ter dado isso e não vai ter prejuízo em relação à minha análise. O que ele vai fazer vai ser, obviamente, limitar a utilização dele do modelo somente dos dados que estão presentes aqui. Então, como eu mostrei anteriormente, na análise que foi somente privada, eu tinha 1.200 e poucos participantes naquela análise. Não todo banco de dados. Para quando a gente vai para o modelo ajustado, a gente fala isso para 1.100 participantes. Depende muito do que considerar para poder mudar. Aqui também não tem nada para mexer. Os métodos não é preciso. Aí clicamos em OK. Como eu falei, tem coisas que não era necessário, é só estatísticas descritivas. Esse aqui vem a correlação. E depois eu vou explicar um pouquinho como isso é importante. Aí eu coloquei método inserir, não mexi em nada de ilustração de entrada sempre de variável. Saiu aqui, novamente, o meu resultado de nova. Depois eu vou falar com o seguinte para falar do modelo. Mas vamos aqui para baixo. Temos coeficientes. A gente tem a mesma manutenção daquilo que estava estabelecido, que só uma variável, então a gente vai ter beta não padronizado, o antecierro sai como erro, por exemplo, o padrão do beta. Ou sem padronizado, que eu vou falar daqui a pouco, isso está configurado muito variável. O valor de teste dele, que é mas ele também tem teste de causa de significância e intervalo de confiança, seriam limites de incremento para os intervalos de 95%. O que isso quer dizer? A gente não tinha aqui uma aula de beta de 14,16, seria cada aumento de uma unidade na minha unidade decimal, aumentar em 14 pontos a minha produção. Então, esse é o incremento esperado em termos médicos. Então, isso é baseado em coeficiente de 50. Toda análise de regressão é baseada no valor de coeficiente de 50. Então, aqui a gente tem o estabelecimento de incremento de 14 pontos. Só que é sempre importante a gente informar também para a confiança. No melhor dos casos, o incremento por cada unidade da unidade decimal vai ser de 20 pontos. No pior dos casos, vai ser de 7 pontos. A gente sempre estabelece a margem de incremento também
que é dada no intervalo de confiança. Vocês vão visualizar que agora a gente tem que contar não só 50 participantes, esse intervalo de confiança vai ser muito grande. Então a gente não tem uma precisão tão grande de intervalo de confiança para poder interpretar. Reserve 7,89 até 20,43 de intervalo de confiança. Então, eu mencionei. Tem muitos casos onde a gente só interpreta o intervalo de confiança. Quem fala diretamente do valor de beta não valorizado e nem trata de significância. Não interessa diretamente a significância. O que interessa é o quanto eu tenho de ajuste nesses intervalos de confiança para poder tomar decisão. Então, em prática baseada em evidência, é só o intervalo de confiança interpretado. Não se fala de valor de significância. Então, o que vai acontecer diretamente com uma análise de regressão? A gente vai ter diretamente o valor 0% ultrapassado. Quando a gente tem uma variável, por exemplo, que está positivamente associada àquele desfecho, esses valores se for significativamente associados, a gente vai ter esses valores passando pelo zero. O valor é acima de zero. Então a gente vai ter 7,9. Se essa minha variável ela fosse negativamente associada, esses valores de superior seriam negativos. Também sem passar por zero. Quando eu tenho um valor negativo e um valor positivo, isso demonstra para a gente que não existe significância. Você não tem variável como isso vai aparecer. Como a gente só tem uma variável, sendo considerada um que é um fator de flutuação de variância, que vai verificar o quanto dessas variáveis elas concorrem diretamente entre si. E se tiver um determinado valor de critério entre 10 e 20, a gente tem que retirar uma dessas variáveis. Então, quando é que isso acontece? Quando tem variáveis de mesma característica. Por exemplo, se eu coloco aqui para poder tentar explicar a coordenação motora, juntando no mesmo modelo, e índice de massa corporal, relação simples de estatura, circunferência, os três medem quase com o mesmo conceito, todos competem entre si, prejudicam a qualidade do estudo. Então, o ideal é só uma variável daquela característica. Então, isso vai me dar um risco muito alto. Se o risco para alguma das variáveis for alto, eu tenho que tirar variáveis que concorrem para o mesmo custo. Então, a gente sempre avalia isso. Se o risco for baixo, eu posso ver medidas que podem parecer que são similares, mas elas não se prejudicam entre si para a explicação por dentro. Então, elas podem continuar ainda na análise. 10. O valor de vibração é 10, porque tem muita inflação de variantes. Então, os valores eles vão quase divulgar das estimativas. Não, se bater 6, 7. Aí, claro, tem em modelagem, tem outros critérios também para avaliar. Que a gente às vezes vai considerar por grau de correlação entre essas duas coisas. Por exemplo, se índice de massa corporal e circunferência de estatura derem correlação acima de 0,60, isso aí pode ter prejuízo para a qualidade do estudo. Então, esse som. Mesmo que às vezes o índice bate 107, não influencia tanto, mas já vai ser concorrente. Aqui a gente tem a correlação de cima. 0,548 em qual magnitude? A relação inexistente, baixa, moderada, alta, muito alta. Moderada. Então, moderada porque está entre 40 e 60 a relação. Como é modelo de regressão, a gente tem aqui o modelo de variável, o R dessa variável foi 0,548, exatamente igual que sairia lá de uma análise de correlação eficácia da correlação. Qual é o R quadrado? 0,548 vezes 0,548, 0,30.
variância compartilhada entre essas variáveis. É exatamente isso que a gente vai avaliar. Que vai, de alguma maneira, demonstrar que aquele modelo é bom, é um valor que é enquadrado no final do modelo que a gente vai dar avaliar. E aí, o que também é importante? Aqui é a significância da mudança. Então, comparado com o modelo anterior, que não tinha variável, essa variável que vem o modelo está bem ajustado. E depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns formatos de fazer essa análise. Só visualizar rapidamente. Agora vocês vão clicar em regressão linear e vamos colocar 4 variáveis. Identidade, vamos colocar agora sexo, vamos colocar índice de massa corporal. Vou colocar 5, na verdade. Coloque aí. Aptidão cardiorrespiratória e potência inferior. Idade, sexo, índice de massa corporal, pouquinho. Aptidão cardiorrespiratória. Peraí, Não, só. Depois índice de massa corporal, aptidão cardiorrespiratória. E a outra potência inferior. Aptidão cardiorrespiratória, potência inferior. Todos conseguiu? Como a gente falou, aparece lá a primeira descritiva, os valores tipo média, índice e padrão, as correlações bivariadas. Aí a gente vai aqui, ó. Conjuntamente, essas variáveis, elas têm relação de 0,674. Então, aqui a gente não falou em correlação de outra maneira, só falou em correlação bivariada, mas a correlação que ela é multivariada é uma correlação canônica. Correlação. Então, a gente fala todas as variáveis para concorrer uma outra variável. Então, uma correlação canônica bateu de 0,674. O R quadrado saiu de 0,30 a 0,455. Então, já é um valor bom. Vamos lá. A gente tem idade. Foi significante ou não? Foi. Foi significante ou não? Então, foi significante. Qual foi o valor de beta da idade desse nome? Oi? 0,7? 10? Não, 10,7. Então, se a gente for considerar agora no modelo de estação novo que ia sair, seria isso daqui.
Esse é o ponto do seu quadro. Às vezes eu falo dois. Esse aqui está menos. É a marca mesmo. Mas vamos imaginar, a gente aqui vai criar agora a equação desse conjunto de variáveis. A gente tem aqui a correlação com essa é igual. Qual o valor de beta zero? Menos 49,26 mais vai ser o beta de idade. Mais o beta de sexo. Mais o beta de IC. Mais o beta de não característica. Mais o beta de quê? Numa condição de modelagem, eu ia tentar ajustar essa equação, porque ela não está uma equação que ela assim. Ele está visualizando aqui que é outra variável significante do unidade decimal. Então, o que a gente interpretar? Cada incremento de uma unidade aumenta em 10,76 a coordenação motora. No caso do sexo, a variável que é considerada categórica, a gente tem que visualizar o que está sendo traduzido como referência e interpretar o incremento que se tem em relação a essa referência. Quem é o sexo zero? Feminino. Feminino. Então, os meninos têm 4,39 mais pontos que as meninas, considerando essas covariáveis. Depois a gente vai colocar outras covariáveis para verificar essa transição sobre a transição. Como o estudo foi muita mais de dados, aconteceu em outra semestre. Índice de massa corporal. O incremento esperado vai ser de menos 1,47 para cada unidade que aumenta o índice de massa corporal. Essa relação ela é inversamente associada. Então, a gente nem foi significativamente associada. Mas ela é uma associação inversa. Então, cada aumento de uma unidade de índice de massa corporal diminui em 0,47 a minha coordenação motora. Aqui não física, ela é inversa. É um teste que era de pace, né? Aquele teste do ioiô. Então, a gente considerava isso médico. Então, cada percurso tem 20 metros. Se a pessoa fez lá 30 percursos no teste, a gente vai percorrer 600 metros no teste. Então, a gente vai utilizar cada unidade de metro a mais aumenta 0,05 ponto do KTK. Então, se eu tenho, se eu corri 100 metros, eu aumentei a cada 100 metros 5,6 pontos do KTK. E o potência média inferior, dado em centímetros, cada aumento de uma unidade de salto horizontal aumentou 0,36 pontos do KTK. Qual é a minha variável mais importante desse modelo? Mais significante? Idade. Na verdade, ela foi a única significante. Vou só rodar colocar mais variáveis para a gente interpretar isso, considerando. Oi? O quê? 10,7 a cada ano. Então, por exemplo, o meu banco começa com 6 anos, se eu tenho uma entrada de idade, 6, tantos anos, eu interpreto isso para cada dado daquele indivíduo. Então, por exemplo, é uma menina de 7,12 anos, com tanto de índice de massa corporal, com tanto de salto horizontal, com tanto de alpidão cardiorrespiratória. Qual seria a estimativa de pontuação pela Oi? Se a equação for boa, eu posso aplicar.
isso que é uma equação preditiva. Posso utilizar essa equação para poder falar. Querem fazer um cálculo de KTK, coordenação motora, sem ter diretamente a observação da família. Se eu tiver essas outras variáveis, eu tenho uma boa. Claro que existem limitações associadas a isso. Que aí o banco não foi na mesma população que foi realizado, mas se eu tiver uma boa quantidade de participantes e assim, não tiver muita distinção em relação à distribuição dessas variáveis, o ideal é que eu posso generalizar. Então, coloquem agora aí predição manual. Velocidade e agilidade. Essa vai adicionar. Só adiciona. Aqui, ó. Eu coloquei predição manual, velocidade e agilidade. Oi? Velocidade. A gente tinha anteriormente uma recordagem de 0,45. E aí, uma das coisas que é básica assim, para a produção de modelagem, como é que a gente vai avaliar se o modelo está sendo melhor do que o outro? A gente tem várias maneiras de conseguir popularizar isso. A mais comum de todas é verificar o quanto que aumenta para R quadrado. Não estou saindo aqui. Um modelo que só tinha idade, que era de 0,30 R quadrado, eu coloquei 4 variáveis a mais, e aí foi para 0,45. Aumentou mais que 3%? Aumentou. Então, se for tirar essas variáveis, elas têm relevância na conclusão da minha equação. Eu coloquei mais outras variáveis. Foi para quanto o meu R quadrado? 0,45 para 0,52. Aumentou em mais que 10%? Aumentou. Então, essas outras variáveis, elas também foram importantes para a relação. Curiosamente, aqui, não bateu nada. Nada significante. De idade. O que a gente faz do ponto de vista de modelagem? Só dar um passo adiante para a gente visualizar isso. Tem variável, por exemplo, é muita variável, e aí é um dos prejuízos da análise de regressão, é que, por cálculo amostral, eu preciso ter, para cada beta que eu vou colocar aqui, cada beta que a gente chama aqui, cada variável, eu preciso ter quantitativo de participantes. Então, eu preciso ter, basicamente, um beta diretamente, um beta incremento, ele me ocupa diretamente um caso amostral. Para quando tem muitas variáveis com todos os dados reduzidos, eu tenho um prejuízo muito grande em estimativa dessas variáveis. Então, o que eu tenho que fazer no primeiro momento? Retirar a quantidade de variáveis do meu banco. Eu vou só tirar, aí é uma das estratégias de modelagem, a variável que menos deu significância. Então, sempre que a gente vai fazer modelagem, depende muito do formato que eu vou tentar estabelecer para poder rodar essa modelagem. Normalmente a gente vai da variável que menos está associada para a variável que está mais associada. A gente poderia ir diretamente para uma análise de correlação, para poder tomar essa decisão. Tirando o sexo, que aí é uma variável que é categórica, que aí ele rodou forçadamente por isso, mas tirando a variável de sexo, a variável menos importante
Aptidão. Então, tem menor correlação. Na estatística bivariável. Então, verificando o quanto que essas variáveis independentes estão associadas com a correlação gordura grossa. Então, qual a variável que menos tem associação com a correlação gordura grossa? Índice de massa corporal. Qual o menor valor de correlação? Desprezando o sexo, que é uma variável categórica que está sendo avaliada aqui, porque aqui ele estava difícil. Ele estava variando o serial. A variável menos importante aqui foi o índice de massa corporal. Será que lá na modelagem, o modelo ajustado, foi a variável menos significante? Foi a variável menos significante? Não. O menos importante na análise bivariada, porque a correlação entre ordenação motora de cada uma das variáveis ela teve menor R. Então, R da correlação foi 0,123. Então, na correlação, ela foi uma variável menos relevante. Quando a gente vai para o modelo ajustado, aí, claro, não é estratégia de olhar primeiro para essa correlação, olhar primeiro para a correlação para depois visualizar que é sair. A gente tem que ir para um método já completo para poder depois decidir quem é que sai. Mas eu posso fazer isso na modelagem, dependendo do método que eu vou utilizar. Aqui a gente está falando de método agora, e não vamos entrar nos detalhes, mas é um método que a gente chama de backbar. Eu digo todas as variáveis e agora eu vou tomar a decisão para retirar as variáveis depois que todas estão lá no modelo. Se eu fosse fazer um modelo de forward, eu teria que olhar primeiro para o padrão das formações para poder estabelecer qual é a ordem de cada. Então, eu iria da variável mais importante, iria colocar a segunda variável. Ela melhorou ou não a qualidade de ajuste? Não melhorou, tira a variável. Então, agora com a terceira, com a quarta, a gente vai colocando variável a variável, depois vai testando. Retirei a segunda, coloquei a terceira. Retirei a segunda e a terceira, coloquei a primeira e a quarta. Aí vou testando duas variáveis, depois três variáveis, depois quatro variáveis, cinco variáveis. Com todos os padrões de computação possíveis. Então, modelagem é muito trabalhoso. Oi? Porque a correlação aí de atividade, por exemplo, da 50. Independente do sinal, independente do sinal, é a magnitude da associação. Então, aqui é de menos 0,2 até mais 0,2. É o que a gente vai avaliar. Oi? Se olhar na tabela superfície pelo T, eu também consigo ser o classificante e a correlação? Sim. Aí o que a gente faz agora? Ao invés de tirar pela correlação, a gente vai tirar pela significância da variável. Então, vamos tirar aqui a variável que teve menor significância. Na verdade, maior significância. O valor foi 0,624. Só tirar ela para ver o que acontece no modelo. Aí vai fazer de novo, só tira a multidão do cabeça para trás. O que aconteceu quando eu tirei a aptidão cardiorrespiratória? Já apareceu uma significância ali que foi o índice de massa corporal. E quase bateu a infecção manual. Vamos tirar agora a segunda variável, que seria sexo. Aí vamos imaginar isso aqui, ó. A gente tinha quanto de R quadrático? 0,5 quanto? 5,2. 5,2. 5,2,4. Aí tirou a prisão, aí
agora. Não, deu mais ou menos. Moral, isso Quase bateu o manual. aí vai tirar qual agora? Vamos falar daqui a pouquinho. Vou tirar sexo, mas o que eu queria mostrar para vocês? Quando a gente tinha a variável de amplitude respiratória, foi recordada de 5, 2, 4. Então, 52% de poder explicativo de variáveis para a minha produção motora. Eu tirei a de amplitude respiratória. Mudou muito para o pé quadrado? Não. Por causa de 52,4. Então, não diminuiu 25% do poder explicativo do modelo. Então, tem 0,3%. Então, essa variável realmente não é importante. Ela está sendo só excesso no arquivo. Então, o modelo de equação, se a gente quisesse propor a equação, a gente só pode manter o que é significativamente associado. Então, em modelagem, normalmente a gente faz isso. A decisão que o modelo mais bem ajustado. O modelo ajustado ele tem que ter todas as variáveis significantes. Então, a gente não. É claro, a gente não vai para modelagem, vai fazer só fatores associados no modelo geral. Eu posso deixar tudo. Oi? Posso. Depende muito do que eu estou querendo estudar. Depende do que eu estou querendo estudar. Mas se não quero chuva, se quiser utilizar, eu gosto ou não, eu realmente utilizo essa variável. Depende muito da base teórica. Não, depende muito da base teórica. Por exemplo, a gente falou agora sobre, numa função de modelagem, a segunda variável significante foi sexo. No estudo de desenvolvimento motor, sexo é uma variável relevante? É, então ela tem que ser mantida bem, não tem que ser significante. Eu posso fazer o seguinte: eu não vou demonstrar na minha equação diretamente a variável sexo, porque ela é uma variável de ajuste. Então está lá embaixo. As minhas variáveis que eu estou testando, por exemplo, poderiam ser: eu quero avaliar apenas a associação entre componentes de eficiência e coordenação motor. Lá embaixo eu falo da nota de rodapé, ajustado por unidade sexo. E eu estou apresentando sexo como uma variável associada. Então, eu estou mantendo lá o modelo, ajustando por isso, mas sem estar apresentando, porque não é foco do estudo. Estudar a influência de sexo na produção. Vamos mantendo sexo. Qual é a outra variável só para poder. Tirando o sexo, a segunda variável menos relevante aqui foi idade e manteigas. Vamos tirar agora a agilidade. Como vai acontecer? Só agilidade. Se a gente tirasse sexo, depois eu vou voltar com a agilidade e vou tirar sexo só para vocês visualizarem que vai bater alguma outra significância. Baixou de 0,521 para 0,50,8. Abaixou, melhorou a significância de índice de massa corporal, quase bateu em invenção manual. Eu vou voltar agora com a agilidade e eu vou retirar sexo, só para poder vocês visualizarem como uma variável que não está bem associada, ela influencia diretamente no padrão das outras. Porque, por exemplo, eu tinha uma variável que era mais próxima da significância do que a variável de sexo. E voltei a agilidade. Não mudou. Volta com agilidade, tirando a agilidade e volta com sexo.
Aí isso que é modelagem. Assim, mudou um pouco o valor da significância. Volta para a variável, tira um. Aí como a segunda variável, visualizar aqui depois de estava com sexo, a outra variável que deveria sair agora era diretamente sexo. Tira agilidade e tira sexo para verificar o que vai acontecer. A gente tinha tirado agilidade, agora é só tirar sexo. Vou tirar agora só potência de meio inferior. 219. Não, ainda bastante coisa. A gente tinha tirado a agilidade primeiro e mantido certo. Aí tirou a agilidade certo. Agora deu 3. Agora vocês vão tirar. Qual é a potência? Potência de meio inferior. Então vai ficar idade, índice de massa corporal, tensão manual e velocidade. O que aconteceu agora apareceu minha segunda variável. Então idade foi significante, índice de massa corporal também foi significante. Se eu tirar a tensão manual aqui, vai bater velocidade também. Vamos visualizar o R quadrado. 4,83. Não chegou a baixar 10% em relação ao que estava anteriormente, mas melhorou. Aí é o segunda unidade de análise. A gente pode avaliar por vários indicadores melhoria de qualidade de ajuste do modelo. O mais importante é a alteração no R quadrado. Depois, a variação do beta e significância das variáveis. Se aumentar o IPI em 10%. Ou então, mudou a significância de alguma variável. Então, alguma variável se tornou significante ou deixou de ser significante, aquela variável não tinha influência. Então, quando, claro, as variáveis passaram da significância e saíram, a gente merecia sair, claro. Quando eu tinha variável significante e quando eu tiro uma, ela perde a significância, essa variável está ajustando. Eu vou, mesmo que ela não seja significante. A coisa assim, que a gente só trabalha em condição de estudar de fato modelagem. Se essa variável está na entrada e saída, ela está alterando os betas, está alterando o significado das variáveis, essa variável, mesmo que ela não seja estudada diretamente, objeto de investigação como variável independente, ela tem que ser mantida como variável de ajuste. É o que a gente vai chamar lá na modelagem, ou em estudo mesmo, de regressão, uma variável de confusão. Ela muda o padrão da sucessão das variáveis quando ela sai. Ou, por exemplo, sexo não se tornou significante, não mexeu em nada de beta, mas ela é uma variável relevante, ela é somente ajuste. Ela é de confusão quando ela muda a significância das variáveis. Qual foi a que eu falei? Tensão manual, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como o N de um banco de dados de regressão ele influencia diretamente na associação das variáveis. E a gente estava trabalhando com um banco de dados de 50 participantes. Tirei pressão manual, aumentou a significância do índice de massa corporal. Então, aqui a gente já pode perceber, mudou muito o R quadrado. Então, aquela variável era realmente importante no banco. Então, o ideal seria volta com a variável e admite que o que está lá não foi significante. Só verificar se tem que falar.
Só rodar rapidinho para vocês visualizarem. Regressão múltipla. Equal down. Portanto, só 5 previsões. Eu também vou mostrar aqui para colocar com 0,40. Os 5 previsores, 23 participantes. Então já é suficiente para poder observar bem aquele conjunto de variáveis. Vamos colocar agora aqui 10 previsores. Esse f ao quadrado não é o r quadrado. Então, quanto mais difícil de conseguir encontrar, quanto mais baixo, mais difícil de encontrar a segurança. Vamos fazer um mais fácil. Eu não poderia não ter poder estatístico para poder rodar isso. Eu vou agora para o outro banco só para vocês visualizarem diretamente. Um banco muito maior. Vou rodar exatamente as mesmas variáveis. Agora é um banco de dados com mais de 1000 participantes. Idade, sexo, compreensão manual, tem 1.106 participantes. Qual é R quadrado? 0,752. A significância das variáveis. Tudo significante com exceção de flexibilidade. Então, por exemplo, com um R quadrado 0,75, eu posso fechar o olho e falar, essa equação ainda é muito precisa, então não tem medida de coordenação motora, mas tem o cérebro de física. Pode utilizar essa equação para ter uma estimativa de quanto vai ser o valor de coordenação motora. Então, a gente poderia pegar aqui com esses valores de beta, aqui tem idade, sexo, massa corporal, compreensão manual, aptidão classificatória, flexibilidade que a gente não tinha testado antes.
potência de meio inferior, velocidade de tráfego. Eu vou só retirar a flexibilidade para poder mostrar para vocês que tudo vai ficar assim. Ainda sem ela. Como não é uma variável relevante, estatisticamente insignificante, então a equação seria melhor que precisa. Ó, não alterou em nada o R quadrado. Continuou 0,751. Todas as minhas variáveis preditoras foram significativamente associadas. Então, essa equação poderia ser utilizada para poder fazer a estimativa de importação de grãos. Aí visualizem aí que o sinal de sexo inverteu essas variáveis. Então, o sexo que era de referência zero, e aí eu tinha um valor positivo, então são 4 tantos pontos acima do aqui. Quando a gente vai para a quantidade maior, aí a faixa etária é mais ampla, e esse ano a gente consegue visualizar aqui outro sinal. Então, os meninos têm, em média, 3,59 pontos a menos que as meninas, quando considerando todas essas variáveis. Então, a gente vai interpretar o quê? A idade está significativamente associada à coordenação motora, independente de sexo, independente de idade, pressão manual, independente de respiratória. Então, a gente sempre pode fazer esse tipo de defesa, independente dessas variáveis que são associadas. Então, quando a gente vai visualizar a partir da significância, da magnitude dessas relações, qual a variável mais importante agora? Vocês acham mais relevante? Uma coisa que muita gente interpreta errado. A maior parte das pessoas vai tentar fazer a interpretação do que é mais importante baseado no beta. Só que o beta é dependente da unidade de medida que eu estou utilizando. Por exemplo, se eu for falar a quantidade de incremento esperado para a faixa etária, então eu tenho uma amplitude de variação que é reduzida, até aqui de 5 a 15 anos de idade, então o incremento ele vai ser alto, porque a amplitude de incremento de aumento é curto. Uma questão respiratória. Eu tenho pessoa aqui, vamos colocar estatística descritiva, sai lá em cima, sai lá também. A média de distância percorrida foi 356. É só que média de um padrão. Mas a gente tem criança que correu 2.000 metros. Então a amplitude de variação é muito grande. Então, como a amplitude é muito alta, a unidade de incremento, para poder chegar lá mais apto, a gente teria que ter um incremento muito elevado. Então, quando a gente vai visualizar o quanto aumenta na magnitude de coordenação motora grossa a partir de uma unidade de aptidão respiratória, eu tenho em 10 metros permanente de teste do ioiô, eu aumento 0,3. A cada 100 metros, eu aumento 3 pontos. A cada 1.000 metros, eu aumento 30 pontos de coordenação. Cada aumento de uma unidade decimal de coordenação motora grossa tem um incremento de 8,85. Como eu tenho muitas variáveis que foram inversamente associadas, você não percebe também o beta 0 sendo 0 negativo e passa a ser positivo. Então, cada aumento de idade, índice de massa corporal, aumento em velocidade, aumento de tempo na corrida de 20 metros. Aqui, a corrida de 20 metros está sendo considerada por segundos. Então, quem corre mais tempo é menos veloz.
quem demora mais tempo para percorrer os 40 metros de teste de atividade, pior também de atividade. Então, todas essas variáveis, se fossem tratadas por métodos, tinham que colocar o número de metas sendo negativo. E aí, cada incremento ia aumentar daquela variável. Todo mundo praticamente olha para o beta normal. O relevante para poder identificar o grau de importância dessas variáveis associadas é pelo beta padronizado, que é o score Z do beta. Esse beta padronizado, ele vai mostrar quem é o valor mais alto aqui da minha relação. Mais importante para a gente foi o decimal. Dá para a gente visualizar isso também pelo teste T. Então, o T da minha regressão da variável idade decimal foi maior do que todos. Então, a idade decimal é a variável mais importante, a segunda mais importante é saldo horizontal, potência de multiplicador, a terceira mais importante foi a agilidade, a quarta mais importante a aptidão cardiorrespiratória, a quinta mais importante velocidade, a sexta preensão manual, a sétima sexo. Então, se a gente fosse lá na frente fazer modelagem para esse conjunto de variáveis, eu iria tirar a variável menos importante mais importante. Claro que todas eram significantes, não tem que mexer. Não tem para que mexer porque já deu certo, já teve significantes. Então, basicamente, em termos de simulação de modelagem, a gente faz exatamente isso. Vai testando a entrada e saída do variável, testa o número também, testa a entrada e saída para verificar o quanto de beta não padronizado, quanto de beta para. Então, esse é um procedimento assim, bastante complexo, mas que também consegue, de uma maneira geral, satisfazer o muito em relação à modelagem de regressão. O que tem assim de adicional? Assim, Ô, Rafa, Oi, desculpa, rapidinho. Essa questão que a gente faz de modelagem é o ajuste na regressão logística ou não? não, isso aqui já é um modelo ajustado. Já é ajustado. Então, por exemplo, se eu fosse rodar diretamente, fazer um estudo com fatores associados, eu tenho meu modelo ajustado com todas as variáveis que estavam presentes e os modelos cru ou modelos univariados. Então, modelos não ajustados. A gente rodar variável por variável, só a independente para dependente. E recortar exatamente esses valores. O beta de cada um deles. Vocês lembram quanto tinha dado? Era 14, né? De idade para aquela. Aqui, idade bateu 8. Então, vocês vão ver que a cada entrada e saída vai ajustando esse valor de beta não padronizado. Onde é que aqui na regressão linear a gente visualiza aquela ideia de fazer por blocos? Seria isso aqui. Eu tenho um conjunto de variáveis, vou imaginar, vou fazer o seguinte. Vou tirar tudo. E vou testar agora a entrada por partes. Vou colocar idade, sexo, que por exemplo são as variáveis clássicas. No segundo bloco, eu vou acrescentar índice de massa corporal. No terceiro bloco, na terceira camada, os testes de aptidão física. O que ele vai mostrar para mim? Os blocos de entrada. No primeiro modelo, eu testei só idade decimal e sexo. No segundo modelo, acrescentei só índice de massa corporal. No terceiro modelo, acrescentei os testes de aptidão física. Esses blocos, eles mudaram como o meu R quadrado. Eu saí de 547 para o segundo bloco que foi orientado índice de massa corporal. Aumentou mais de 10% do valor anterior. Depois eu cheguei com os testes de aptidão física
10%. Então, aqui a gente tem análise dos blocos de variáveis para poder avaliar se houve melhoria na entrada daquele grupo de variáveis. Eu vou avaliar também isso aqui, o dando R. Mudou de um bloco para outro, significa que essas variáveis elas são relevantes para aquele bloco. Vou colocar depois só mais um bloco para vocês visualizarem como isso vai aparecer também. Aí eu vou ter bloco 1, que é só a variável de unidade decimal, bloco 2 de sexo, bloco 2 é o bloco 1 mais idade índice temporal, bloco 3 é o bloco 2 mais a entrada dos testes do bloco 15. Aí agora eu vou colocar testes que são comportamentais. Só vou incluir atividade física, comportamento sanitário, sono. O que vai acontecer agora? Coloquei as minhas variáveis comportamentais. Melhorou a qualidade de ajuste? Não aumentou em nada a arrecadar. Melhorou a significância de um bloco do outro? Não, porque essas variáveis elas não são importantes para o modelo. Se eu for avaliar lá a significância dessas variáveis, nenhuma das três que entraram tiveram associação. Além disso, teve uma variável aqui de sexo que deixou de ser significante. Eu posso até falar, opa, essas variáveis aqui elas não melhoraram o ajuste, mas elas confundiram a associação que tinha antes. Então, eu vou depois testar se as três estão ali em excesso e tem alguma coisa a considerar para ser mantida para verificar se, de fato, altera diretamente a associação do sexo. Eu vou decidir qual é delas daqui vai permanecer. Para poder demonstrar que isso também não está associado pela presença dessa variável. Eu posso até falar, essas variáveis elas não estão sendo analisadas dentro do de associação, mas elas estão sendo corrigidas por isso. Posso ir lá embaixo, ajustado por atividade física, ajustado por área, ajustado por sono, mas diretamente uma análise detalhada em relação à associação dessas variáveis. Tranquilo até aqui, deu para sair do zero em relação à regressão? Eu vou só mostrar o Jasper bem rapidinho. Oi? Eu cheguei a mostrar alguma coisa para vocês do Jasper até agora. A minha tabela que pode ser diretamente transportada diretamente para o olho. Aí, claro, eu vou lá, passei para o olho, eu só faço uma limpeza aqui, não precisa ter duas vezes o nome da variável, mas eu posso ter diretamente os valores aí sendo apresentados na minha tabela. Ter valor de média, desvio padrão, critérios, ou então posso ter em cima masculino e feminino. Mesmo, já faz direto aqui. Só vou passar assim por várias funcionalidades do Jasper. Aquelas coisas que a gente estava mexendo de estatística descritiva, colocando aqui os quartis. Então vou fazer uma outra medida separatriz de tercio. 3 grupos iguais. Vou apertar medianas. Ele já vai fazendo automática? Ele já vai fazendo automático, né? Já vai automaticamente. Tô vendo isso. Que viagem, velho. É bom demais, mano. Tudo que a pessoa faz já vai aparecer lá. É bom demais.
Só para não perder aí vocês de vista rapidinho, antes de vocês saírem, só uma coisa aí para a gente definir, só para finalizar o nosso cronograma e calendário de atividades. Aí a gente conversou da possibilidade da gente não fazer a avaliação na análise descritiva. Teste de aptidão física e catecação. E agora eu quero colocar isso no parágrafo do sexo. Ainda aqui eu vou colocar os dados discutidos. Sai, confiança. Flexibilidade. E já saiu tudo da minha tabela. Então, coloco separadinho ali, sexo feminino e masculino, como duas colunas independentes. Do lado, diferença média, RT, valor de P, e depois que é a magnitude da diferença entre os dois. Tá? A gente coloca do olho. Copia a coisa do olho. Tá? Quer ver? Deixa eu ver com isso lá. Imagina que eu tivesse Pode começar. valores de média de padrão de sexo masculino, feminino, valor de teste dele. Grau de verdade é preciso. Tira o valor de P. Não precisa também. E o padrão de diferença. Não precisa de o padrão. Ou é só dois grupos, não precisa também de diferença média. Mas se eu colocar primeiro, diz o padrão, denominado os valores, eu já tenho a tabela praticamente. Acho que não foi não. Eu cheguei era 1,50. Porque tem embaixo a opção de discutir. Deve ter marcado aqui. Cai isso aí. Aqui vocês estão bem satisfeitos. Vamos imaginar agora que Problema não. para intervalo de confiança também é uma estatística importante. Vamos ter agora que eu vou fazer uma ANOVA. Aí a nova só tem uma variável dependente. Vou imaginar aqui que eu vou mostrar só uma. Salto horizontal, pela variabilidade e sexo. Sexo, classificação do índice de massa corporal em três categorias.
size, weight square, divided por criança. Deixe depois off. Aí eu passo para efeitos principais de interação, crédito de carbono, gráficos, aí ó, já fui gerando tudo. Eu nem percebi, já está saindo ali o resultado da análise, já sai as tabelas do gráfico. Oi? Ah, não é porque tem esse. Aí também tem a possibilidade de fazer isso. Um gráfico de barras, separado por sexo. Se a pessoa tivesse o contrário, desde o início, Mas é porque esse necessita muito. O JASP você não toma muita decisão. Eu sou simplesmente lá no chat. É uma das coisas que eu estou fazendo já. Vocês pensam isso para vocês direto. Aí tu mexer no PowerPoint e pronto. Não é muito mais tranquilo, o PowerPoint é muito mais. O que a gente consegue visualizar? Os efeitos principais, efeitos de interação. Efeitos size, eu acho que é muito